Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 50 do curso de Matemática para FCC. Vamos fazer alguns exercícios ainda de regra de 3. Veja a primeira questão da aula de hoje. 30 operários fazem um reparo em um viaduto em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. O número de operários que seriam necessários para que a mesma obra fosse feita em 40 dias, trabalhando 6 horas por dia, considere que o ritmo de trabalho dos operários é idêntico. Vamos à solução. Solução. Bem, você aprendeu que a gente vai ler a questão várias vezes. E a primeira lida é para identificar as variáveis. Olha, 30 operários faziam reparo em um viaduto em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nessa questão eu tenho 3 variáveis. 30 operários, uma variável é o número de operários. Uma variável é o número de operários. Fazer um reparo em um viaduto em 20 dias. Outra variável é o número de dias que leva para fazer esse reparo do viaduto. Trabalhando 8 horas por dia. Uma outra variável seria horas por dia. A jornada de trabalho desses operários. Essas são as 3 variáveis da questão. Então, agora, a segunda lida, a gente coloca os dados. 30 operários, 30 operários. Fazer o reparo em um viaduto em 20 dias. 20 dias. Trabalhando 8 horas por dia. 8 horas por dia. O número de operários que seriam necessários, X, para que a mesma obra fosse feita em 40 dias. 40 dias. Trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia Segunda lida, você colocou os dados. Agora você tem 3 variáveis: operários, dias e horas por dia. Você pergunta qual é a variável que está com a incógnita. A variável que tem a incógnita é a variável operários. Marca ela e fixa a razão dela. 30 está para x é igual. Você marcou ela porque agora você vai comparar a variável operários com as outras variáveis. E para isso você vai entrar no contexto. O contexto é o reparo de um viaduto. Vamos lá? Operários e dias. Eu pergunto, quanto mais operários estão trabalhando nesse reparo do viaduto, mais ou menos dias demora para acabar. Bem, quanto mais operários trabalham, leva menos dias, né? Mais operários fazem o reparo em menos dias. Mais operários leva menos dias. Olha o sentido contrário. Mais operários leva menos dias. Sentido contrário. Como o sentido é contrário, eu vou chutar um sentido aqui. Chutei esse. Em dias será o contrário do que eu chutei. Agora, vamos comparar operários com horas por dia de trabalho dos operários. Aí eu pergunto, quanto mais operários tem nesse reparo, trabalhando nesse reparo, mais horas por dia eles precisam trabalhar para acabar isso num dia fixo. Bem, se tem mais operários, eles precisam trabalhar menos horas por dia, né? Quanto mais operários tem, menos horas por dia eles precisam trabalhar. Mais operários precisam trabalhar menos horas por dia. Sentido contrário. Como eu tinha chutado para cima, aqui será o contrário, para baixo. Legal, né? Então agora, vamos lá. Operários e dias têm o sentido contrário. Já que o sentido contrário, você inverte essa razão. Fica 40 está para 20 vezes. Agora, operários e horas por dia também tem sentido contrário. Então, tu inverte a razão. Fica 6 está para 8. Nós podemos simplificar um pouco. 40 e 20 simplifica. 40 por 20 dá 2.
Mas esse 2 pode simplificar por 8. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então você ficou assim, ó. 30 está para x. Assim como em cima ficou 1 vezes 6 dá 6. Embaixo ficou 4. E agora você multiplica em cruz. X vezes 6 dá 6x. 30 vezes 40 dá 120. 6x igual a 120. Então, x é 120 dividido por 6. E 120 dividido por 6, o valor de x será igual a 20. Mais 20 o quê? 20 operários. 20 operários. 20 operários. Encontramos como alternativa correta a letra B de bola. Letra B de bola, 20 operários, letra B de bola. Uma questão de regra de 3, aqui com 3 variáveis, de regra de 3 composta. Você já deve estar craque nisso, não é? Já deve ter acompanhado as aulas anteriores. Pare a aula, clique em pause, copie e tente fazer a questão. Vamos a mais uma questão? A próxima questão surge no seu monitor. Diz assim, ó, uma máquina operando ininterruptamente por 2 horas diárias levou 5 dias para tirar um certo número de cópias de um texto. Pretende-se que essa mesma máquina, no mesmo ritmo, tire a mesma quantidade de cópias de tal texto em 3 dias. Para que isso seja possível, ela deverá operar ininterruptamente por um período diário de... Ora, vamos à solução. Solução. Na primeira lida, você tem que identificar as variáveis. Quais são as variáveis? Olha, uma máquina operando ininterruptamente por 2 horas diárias. Então, tem uma variável que é horas diárias, ou horas por dia que a máquina trabalha. Então, há uma variável que seria horas por dia de funcionamento da máquina. Horas por dia. Esta é uma variável. Para tirar um certo número de cópias de um texto, pretende-se que essa mesma máquina, no mesmo ritmo, tire a mesma quantidade de tal texto em 3 dias. Opa! Então ela levou 5 dias. Outra variável é dias. Eu quero saber que agora faça em 3 dias. Temos 2 variáveis. Horas por dia e dias. Essas são as 2 variáveis da questão. Então, uma questão de regra de 3 simples. Só há 2 variáveis. Então, na segunda lida, você coloca os dados. Uma máquina operando ininterruptamente por 2 horas diárias, 2 horas por dia. Levou 5 dias, 5 dias, 5 dias, olha, 5 dias para tirar um certo número de cópias de um texto. Pretende-se que essa máquina, no mesmo ritmo, tire a mesma quantidade de cópias de tal texto em 3 dias. Para que isso seja possível, ela deverá operar ininterruptamente por um período diário de X horas por dia. X horas por dia. Então, 2 variáveis de regra de 3 simples. Aí eu pergunto, qual é a variável que tem incógnita? A variável que tem incógnita é a variável horas por dia. Esta é a variável que tem incógnita. Então, você escreve 2, está para x, é igual. Agora, vamos entrar no contexto para comparar as variáveis. Olha, variáveis. É uma máquina que produz alguma coisa. Aí eu pergunto, olha, para produzir uma certa quantidade, ela pode trabalhar algumas horas por dia. Se ela trabalhar, a máquina funcionar por mais horas por dia, ela termina aquela quantidade em mais ou menos dias. Bem, quanto mais horas por dia a máquina funciona, menos dias leva para produzir aquela quantidade de produto. Se ela trabalha mais horas por dia, ela faz o serviço em menos dias. Se você funciona a máquina mais horas por dia, termina o serviço em menos dias. O sentido é contrário.
Já que o sentido é contrário, chuta o sentido para ela que está marcada. Chutei. Aí em dias vai ser o contrário que você chutou. Ora, se o sentido é contrário, você inverte a razão. Sentido contrário, inverte a razão. Fica 3 está para 5. Agora, basta multiplicar em cruz para resolver a proporção. 3 vezes x, você vai ter 3x. E 2 vezes 5? 2 vezes 5 vai dar 10. 3x igual a 10. Se 3x igual a 10, o x é 10 dividido por 3. Então, ela vai precisar trabalhar 10 horas dividido por 3. Ela vai precisar trabalhar 10 horas dividido por 3. A máquina vai ter que funcionar 10 horas dividido por 3. Mas 10 horas dividido por 3 dá qual alternativa? Qual é a alternativa que representa 10 horas dividido por 3? Vamos à resposta. Você teria que dividir 10 horas por 3. Vamos dividir 10 horas por 3? Vamos lá, vou dividir o tempo. Olha, vou dividir o tempo. Ó. Eu quero dividir 10 horas. Eu quero dividir por 3. Bem, vamos lá. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 10, 1. Significa que está dando 3 horas e está sobrando 1 hora. Agora eu terei que dividir 1 por 3. Mas 1 é menor do que 3, não dá. Então vamos passar essa 1 hora para minutos? Para passar de horas para minutos, você multiplica por 60. Você teria 1 vezes 60, daria 60 minutos. Quer dizer, 1 hora é 60 minutos. E agora eu continuo dividindo 60 minutos por 3. Espera aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, para 6 nada. Baixa o 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, para 0 nada. Então está dando 3 horas e 20 minutos. 10 horas dividido por 3 representa 3 horas e 20 minutos. Voltando na questão, temos que a máquina vai ter que funcionar durante 10 horas dividido por 3, que é a mesma coisa que 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. E 3 horas e 20 minutos encontramos como alternativa correta a alternativa da letra D de dado. Letra D de dado na questão. Uma questão da VUNESP, letra D de dado. 3 horas e 20 minutos. Bem, esta foi mais uma aula de exercícios de regra de 3. Refaça todas as questões. Copie, baixe lá o material de apoio e vá fazendo as questões novamente. Clique em pause, pare o vídeo, copie, repita a aula várias vezes, quantas vezes você precisar. Ok? Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.